Esporte Terê. Esporte Terê FM. Tá na área. Ele que nunca voltou dos Estados Unidos demitido. Boa tarde, cara. Ô, Zequi, tá bem? Quem não foi, né? Como é que vai voltar? Por causa disso, né? Se não foi, não volta, né, meu irmão? É isso. Beleza, tranquilo? Beleza, você, tudo bem? Semana boa? Graças boa a Deus. Essa semana vai, né? Vai, cara, tem que ser, né? Vai sim. ser, se Deus quiser. Então, Zequi. Agora, não começou bem pro Renato Paiva, né? É, cara. Tá pensando o quê? Acontece demissão só no Campeonato Brasileiro? Acontece também na Copa do Mundo de Clubes. Acontece. Mas porque e, cara, tem Botafogo e Palmeiras, é isso. Eu vou te ser sincero, acho que assim como o Renato Paiva foi pego de surpresa, eu e acho que todo mundo, né? Assim, beleza, eu boto muito na conta dele essa derrota pro Palmeiras, porque o Botafogo dele abriu mão de jogar, né? Abriu mão. Botafogo, aí não tem como. 3 volantes e tal, né? Exatamente. Aí você chama o adversário. Sim, e o Palmeiras cara. foi pra cima, chamou, foi. Pô, é o Palmeiras, cara. Joga até outro dia aí. O Palmeiras tava 2 anos, né? Quase 2 anos sem ganhar do Botafogo. Aí, pô, num jogo grande desse, ele medrou, cara. A verdade é essa. E o Abel gosta disso. Só não deixa o time mais ou menos, coisa sim, e tal. E quando cara, você vê... Sim, o time do Palmeiras é um time muito qualificado. Mas, cara, não fez nada demais na fase de grupo. O Botafogo podia ter vencido, e, claro. assim, eu acho que todo mundo ficou naquela frustração, né, cara? O Botafogo jogou... Tudo bem, foi essa formação que jogou contra o PSG, com o Gregor ali no lugar do Danilo, né? Mas, cara... Pô, foi outro jogo, né? Era o PSG, mano. Campeão da Champions League. Pô, assim, é outro jogo, né? É um jogo dentro da fase de grupos. Precisava pontuar. Beleza, Sim. no mata-mata. Cara, é isso aí. Tem que jogar. O Botafogo não conseguiu jogar. Não conseguiu fazer seu jogo, na verdade. E quando melhorou um pouco, foi quando ele mexeu no time. Realmente desfez, né, esse esquema aí. Mas aí já tava perdendo de 1-0. Lá na prorrogação, entendeu? Complicado. Foi tarde, né? Foi tarde. Ele foi embora, foi mandado embora, né? Ele que ficou... Foi anunciado em fevereiro desse ano, dia 27 de fevereiro desse ano ele foi anunciado depois daquele longo, né? Daquela longa espera, né? Por um treinador do Botafogo. Ele fez 23 jogos, foram 12 vitórias, 3 empates e 8 derrotas, né? Foram um pouco mais de 56% de aproveitamento. Isso, Renato Paiva, né? Ele deu uma entrevista com o André Rizek, né? O jornalista dos canais Globo, Sport TV. Ele falou que acredita que foi demitido, o Renato Paiva falou isso, que acredita que foi demitido do Botafogo porque ele não aceitou a interferência do John Textor, né? Eu não sabia disso, né? Eu vi que em alguns momentos, já no Campeonato Brasileiro, o John Textor tinha mostrado insatisfação com ele, porque ele não gosta de... O Botafogo empatou em 0-0, se não me engano, foi com o Flamengo esse jogo. Empatou em 0-0, e ele não gostou porque o time estava muito retrancado, já estava com 3 volantes. Ele não gostava que ele usasse o Cuiabano como ponta, porque ele quer vender o Cuiabano e quer vender como lateral, né? Então, assim, o mas Textor... essa interferência é complicada. Cara, não pode ter. Isso aí acabou. Só que o que acontece? Beleza. O Botafogo tem dono, irmão. O Textor é dono do Botafogo. Então, meu irmão, aqui é assim, a casa é minha, eu quero que jogue assim. Óbvio que o treinador aceita se quiser. Isso. E ele não aceitou. Não é legal. Sim, né? ele foi com as convicções dele. O Textor... Provavelmente o Textor não mandou, mas sugeriu, joga assim e tal. Exato, Queria que você jogasse o time mais ofensivo e tudo mais. Que o John Textor quer isso. O que o John Textor quer é isso. É um time ofensivo, é filosofia, né? Botafogo... Eu concordo assim. Way, né? Pra frente, em parte, pra cima. Eu concordo em parte. Porque, com o Textor, né? Que eu acho que são jogos e jogos. Eu acho que contra o PSG, 3 volantes era o certo. E eu acho que contra o Palmeiras, 3 volantes era o errado. Eu acho que o Botafogo tinha que propor esse jogo. O Botafogo cansa de dar baile no Palmeiras aqui no Brasil. E, meu irmão, meio que hesitou. O Paiva, não sei, ficou com medo, não sei o que deu no Paiva, que ele não quis jogar. Abriu mão de jogar, deu a bola pro Palmeiras e tomou aula de futebol. Né? Não conseguiu. No final, não, na prorrogação. Não conseguiu. O Palmeiras, você vê que o Palmeiras não é isso tudo. É um bom time, é muito bem treinado, tem um psicológico muito bom, mas não é isso tudo. Não, o Botafogo podia ter vencido. Mas ainda assim o John foi eleito o melhor jogador em campo, né? Então é sinal que o Botafogo tomou sufoco, né, cara? Quando o goleiro é o melhor em campo, irmão, é sinal que alguma coisa não tá certa, né? É verdade. Então, assim, o Botafogo precisa, de fato... Precisa não, né? Já demitiu o Paiva, agora vai procurar, o Textor falou isso, que vai procurar um treinador de estilo ofensivo, que é o estilo que ele quer no Botafogo. Recomeço de trabalho. Agora quem, irmão? Recomeço de trabalho em meio de temporada, tudo bem que tem uma janela de transferências aí, só que o elenco tá montado, de certa forma, né? Vão sair algumas peças, né? Assim, você remonta... O Botafogo já começou todo errado esse ano, né, cara? Começou muito atrás de todo mundo, né? E agora, mais uma vez,
andou pra trás, né? Vamos ver. Espero que ele consiga achar no mercado algum treinador que consiga botar esse Botafogo pra jogar. Pois é, que tem essa filosofia, né? Já que filosofia é o que ofensiva o talvez. John quer. Sim, filosofia ofensiva não é nem tão difícil encontrar. O difícil é ele achar um cara qualificado, né? E que aceite pegar. Vai ter que pegar um trabalho no meio do caminho, né? Esse aqui é o problema. Se fosse início de temporada, que já foi complicado pro Botafogo trazer um treinador no início de temporada, tu imagina agora no meio. Muito treinador não gosta. Sim. É isso, o Botafogo foi embora e o Flamengo também. Perdeu ontem para o Bayern de Munique, menos 2 brasileiros. Sim, menos 2 brasileiros. Foi completamente oposto do Botafogo e Flamengo, né? O Flamengo quis jogar. Talvez tenha sido esse o erro do Flamengo. Quis jogar. Vacilou no começo, sim, né, cara. Tal, mas pelo menos foi realmente corajoso. O Flamengo errou muito, né, Zeca? Talvez por nervosismo, muito por mérito do Bayern também, né? Que é um time muito inteligente, um time muito forte, né? Intenso, sim, muito cara. qualificado, mas, impressionante. Assim, talvez um dos melhores em campo foi o cara que cometeu 2 erros e custaram 2 gols ao Flamengo, o Luiz Araújo, que foram 2 saídas de bola dele, que uma pena, né, o gol do Goretzka e o gol do último foi do Kane também, né? Foram 2 erros dele. 2 vacilos dele, né? E foi um dos melhores em campo, um dos que mais se doou, né? Um dos que mais procurou, buscou mesmo ajudar, né? Em todos os momentos do jogo, né? Em ataque, defesa, jogou muito o Luiz Araújo. Não ajudou muito, né? E o Flamengo não queria dar chutão, né? Mas realmente... Cara, o Flamengo, o Felipe Luiz foi difícil falou pressão, o Felipe Luiz falou e cumpriu o que ele tinha dito. Ele falou que não ia abrir mão do modo de jogar e ele não abriu, cara. O Flamengo não se fechou, não retrancou. O Flamengo se defendeu e você para pra pensar assim, beleza, pô, o Flamengo deu mole, a defesa foi mal. Não. Os dois zagueiros foram muito bem. O Flamengo acabou perdendo na qualidade dos alemães lá, né, do Bayern, e nos próprios erros de jogadores que não foram da defesa. Que foi o defensor aí que errou foi o Pulgar, né? Não pelo gol contra. Na verdade, ele errou o passe do primeiro gol do Kane, ele que erra o passe. Ele, na verdade, não erra, né? O Arrascaeta recebe e acaba perdendo a bola, vê uma bola na fogueira ali. Muito mais por inteligência do Pamecano do que por vacilo do Arrascaeta. Pois né? Agora o Pulgar fez um gol difícil, né? Tipo, ele colocou no cantinho, que coisa. Cara, mas ali, né? assim, eu entendo que a jogada de área e tal, ele foi puxado, né? Sei lá, é do jogo. Ele não tava inteiro naquela bola, eu acho. Acontece, realmente deu azar. O Flamengo muito nervoso, o Wesley deu um vacilo também no início do jogo, poderia ter custado um gol. Acabou refletindo no começo. O Felipe Luiz foi embora. Sim, o Felipe Luiz não criticou os erros, ele pelo contrário, ele falou muito mais das qualidades do Bayern, né? O Bayern realmente é um time muito, muito superior. Não só pelo investimento, mas pelas qualidades. Harry Kane, o fino da bola, não precisa nem olhar pra fazer gol, porque ele chuta de cabeça baixa no segundo gol, se você viu. Muitas qualidades, um time muito, muito qualificado. Todo mundo sabia que era muito difícil. Né? Todo mundo sabia que era muito, muito, muito difícil, né? Cara, mas faz parte do futebol. Hoje quem vai ter uma pedreira é o Fluminense. Espero muito que o Fluminense mantenha os cariocas aí no Mundial, mas tá difícil. O Flamengo teve uma baixa seríssima e muito importante, né? O Eric Pulgar fez uma falta lá no Kane, agrediu, né? Chutou o Kane e se ferrou, meu irmão. Quebrou. Teve uma fratura, né? Uma fratura, né? Sim, no quinto metatarso, né? No pé direito. E tá fora por algum tempo. Não sei, o Flamengo soltou só a nota que foi constatada a fratura, mas não soltou tempo de recuperação, nem nada. Né? Se vai ser cirúrgico ou não. Pode acontecer de ser cirúrgico, mas o Flamengo ainda não divulgou nada. O Flamengo não costuma divulgar data, né? O máximo que ele vai divulgar é que o Pulgar vai passar por cirurgia ou não. Então é aguardar e ver qual vai ser o tratamento que o Pulgar vai ter. Pois e agora voltar as atenções de novo brasileiro. Campeonato Brasileiro, saídas, né? Que tem o Gerson aí saindo, o Wesley pode sair, e mais uma pá de gente com esse Mundial aí. Vamos ver quem vai ficar nesses times. Tanto o Flamengo quanto o Botafogo. O Botafogo tem a saída do Jair aí iminente também, o Igor já foi, né? Então, assim, Flamengo, Botafogo, Fluminense e Palmeiras devem sofrer aí com algumas saídas muito porque o Mundial abriu os olhos aí pra esses times. Pois né? Agora na internet o meme forte, né? Cara, meu amigo. O Botafogo falando, não, pô, espera os nossos amigos, a gente não vai sozinho, não. Meu amigo, você já viu aquela propaganda. Desculpa o merchan aí grátis, mas já viu aquela propaganda? Bayer é bom. Se é Bayer, é bom. Mata até urubu. Tem de tudo, mano. Rolou de tudo. Ih, torcida. Rapaz, é demais. Dá mais da mão do brasileiro. Sim, aí, torcida Bayer da Gama. Ih, meu irmão, teve de tudo. Internet já é um mundo, né? Das zoeiras, né? Verdade. Então, nesses casos. Como secador, a gente lascou, né, cara? Mas foi legal. Foi muito legal. Bonito. Foi muito legal, muito legal. Bola pra frente, né? Sim. Vamos falar agora do Vasco. O Vasco tá guardando a volta aí do Leandrinho, né? Sim, lateral esquerdo, Leandrinho. Ele tá emprestado ao Al-Shabaab, da Arábia Saudita. O contrato dele termina hoje lá, né? E
ele é esperado no Rio de Janeiro. Ainda não tem data pra voltar, mas ele é aguardado aqui no Rio de Janeiro pra se representar o Vasco. Quem tem contrato encerrando hoje também, sabe quem é? Felipe Coutinho, irmão. Então, esse é o contrário. Esse tá pra sair do Vasco. O Vasco tenta negociar, ainda não conseguiu um acerto com a Aston Villa, né? O Vasco tenta negociar uma renovação de empréstimo. O Coutinho também quer continuar no Brasil, só que, caso o Vasco não consiga uma renovação de empréstimo, ele volta pra Inglaterra. O Vasco vai ter um chãozinho para negociar. O Vasco tem um amistoso, esqueci o nome do time, é o Montevideo Wanderers, se não me engano. É do Uruguai, né? Sim, no dia 5 de julho. E pode ser que o Coutinho não tenha contrato para esse jogo. Então, até no Brasileiro, óbvio que a janela é longa, um pouco mais longa, né? A janela só abre no dia 10. Eu nem sei se ele pode jogar, se caso tenha um jogo nesse intervalo aí. Pois é, né? Porque tem que renovar, né? Sim, a próxima rodada do Brasileiro é que dia? Dia 13. 13, 12 de julho. Se ele não tiver renovado, ele não joga. Entendeu? Se ele não tiver renovado, ele não joga. Joga sábado ou domingo, mas volta, né? Sim. No próximo... Sem ser esse final de semana. Sim, então o Vasco precisa sim renovar logo com o Coutinho, conversar. Acredito que não vai ter problema. O Aston Villa não se classificou pra Champions, né? E o Felipe Coutinho tá fora dos planos, então acredito que eles não criem problemas. Pra todo mundo é isso. Sim, se o Coutinho quer ficar, se o Vasco quer, libera logo. O Felipe tá tentando uma rescisão de contrato pra assinar em definitivo. Se não conseguir a rescisão, o Vasco vai tentar um empréstimo. Se não conseguir um empréstimo, aí o Vasco vai precisar ver o que vai fazer, se tem como chegar lá e brigar por uma... Como é que se fala? Por uma compra, né, do Felipe Coutinho, né? Mas vamos ver. Rapaz, tem que desenrolar isso aí. Sim. Bom, e hoje tem Fluminense em campo, então, pela Copa do Mundo de Clubes, e encara a Inter de Milão, que melhorou, esqueceu aquela goleada no final da Champions. Assim, o pessoal fala, Inter de Milão, não sei o que. Cara, a Inter de Milão é vice-campeã do mundo, da Europa, né? Então, assim, é um time pra ser respeitado, óbvio. Melhorou, né? Isso, é um bom time, cara. Eles têm alguns problemas, né? O Thuram, que é o outro centroavante que joga junto com o Lautaro, tá voltando de lesão, ele não deve começar o jogo, né? Então, assim, é um dos caras mais importantes, jogou muito contra o Barcelona, né? Foi um dos jogadores mais importantes, se não mais importante, foi nas quartas, não lembro se foi quartas, se foi na semi, que a Inter passou do Barcelona, agora me deu branco. Mas foi um dos mais importantes, se não foi o mais importante, é muito bom jogador, ele deve começar no banco. O Fluminense precisa ficar esperto, cara, é ser inteligente, não dá pra jogar, querer jogar... Sim, né? De qualquer maneira, o Renato Gaúcho até falou, qualquer erro é fatal, cara. Então a gente não pode marcar bobeira. Só que ele falou, pra cima, o Jorginho, não tem que ter medo. Sim, o Jorginho falou desse jogo agora contra o Bayern, ele falou, meio erro é gol dos caras, eles não erram, mano. Eles não erram. Ainda mais, a Inter tem o Lautaro, tem o Thuram, o Bayern tinha o Kane lá, que o cara não erra, mano. Chuta de fora da área de pé esquerdo e vai gol, filho. E assim, ruim. Você falou um negócio realmente que é muito importante, concentração. Sim, o Flamengo entrou fora, o Fluminense precisa. O tempo todo. Espero que o Renato consiga fazer os jogadores entrarem concentrados, porque o nervosismo, cara, é um mundo muito... São caras multicampeões, que estão acostumados a jogar assim dentro do Fluminense, mas, cara... É um jogo diferente, tem toda a mística, muita gente que tá ali só jogou com os caras no videogame, entendeu? Só viu os caras no videogame, então assim, realmente, assusta, então assim, eu acho que o Fluminense, se entrar concentrado, tem muita chance. O Renato, lógico. Treinou o time ontem e fez testes, né? Pode não ser nada disso que eu tô falando aqui, que eu vou falar uma provável escalação, mas ele fez testes, pode ter sido pra despistar também, óbvio, o Renato não é bobo nem nada, mas... Pode ser isso que vai acontecer. Pode ser que ele espelhe, né? Que a Inter costuma jogar dessa forma. Pode ser que ele espelhe a tática da Inter, né? O Renato fez um teste aí com 3 zagueiros, né? O Fluminense não costuma jogar assim, mas... Quem sabe, né? Vai que dá certo, né? Não é porque é 3 zagueiros que é retrancado, tá? Não, é porque é 3 zagueiros. O Felipe Luiz fala muito isso. 3 zagueiros, às vezes, é muito mais ofensivo do que você imagina. Ele testou tirando o Canóbio e botando o Inácio, então a zaga ficaria Inácio, Thiago Silva e Freitas, né? E no meio ele tira o Hércules e bota o Bernal. Eu acho que o Bernal é um pouco mais defensivo do que o Hércules. É bom jogador também, né? Ele deve, sim... É porque a Inter joga nessa formação, né? Joga com os laterais nas pontas e com 3 zagueiros, né? Cara, eu não sei. No ataque ele deve manter o Cano. O Cano jogou nesse último jogo contra o Mamelodi, começou jogando. Provável, sim, ele deve manter o Cano, né? Até porque é muito mais decisivo que o Everaldo. Muito bom jogador o Everaldo, mas o Cano é muito mais decisivo, né? Muito mais perigoso, né? Botou uma bola na trave contra o Mamelodi, não conseguiu fazer o gol, mas... Pô, você vê a diferença, mas né? É uma presença realmente diferente na área. Sim. Se fosse o Cano naquele lance contra o Borussia, o Fluminense tinha ganhado o jogo. Eu também acho. Eu acho que o Cano teria feito aquele gol. Mas beleza, né? Passou, meu irmão. Agora é jogo diferente, é Inter de Milão pela frente. E é jogar de cabeça erguida, cabeça no lugar, principalmente, né? A provável escalação é a seguinte: Fábio, Inácio, Thiago Silva e Freitas, Samuel Xavier, Bernal, Martinelli, Nonato, René, Arias e Cano. Então, assim...
eu gosto desse time. Eu ainda não vi o Fluminense jogar dessa forma nessa temporada. Não vi, não me lembro, pelo menos. Espero muito que dê certo e que o Fluminense mantenha a gente lá, os do Rio lá, né? Pois só o Palmeiras exatamente, né? Não, só o Palmeiras Sim, não, né? Cara, o sentimento, assim, não sei você, eu vendo de fora, assim, o Botafogo ter ganhado do PSG foi tipo conquistar. Não sei se você viu esse meme, né? Conquistou a Paulo Oliveira e perder pro Palmeiras, cara. Tomou um fora da Regina Casé, mano. Pô, foi muito triste. Foi muito triste, cara. O Botafogo podia muito. Eu esperava muito mais do Botafogo. Mesmo, vou te falar, na minha cabeça, Botafogo semifinal. Achei, pô, o Palmeiras vai atropelar o Palmeiras, vai passar do Chelsea também tranquilo, apesar de que eu acho que agora é o que o Vinícius Júnior falou, tá valendo. Né? Eu acho que os europeus agora é outra competição, sim, eu acho. Mas... Muito bem, é isso, né? Podia, uma pena, mas... Esperar pra ver. Tá aí, a gente tá falando do Champions, né? Sim. Então, o Inter de Milão se recuperou, tomou em 5x0 na final, a gente lembra do Paris. Esse jogo contra o Barcelona foi na semifinal, cara. Primeiro jogo 3x3, depois 4x3 na Itália. Legal. Vamos então para os palpites? Vamos lá, ó. Gabriel na técnica da TV... mandou aqui, ó, Inter 2x0 em cima do Fluminense. Ele acredita na vitória do time italiano. Cara, eu vou te falar, eu acho que esse jogo vai pra prorrogação, cara. Rapaz. Sei. Aí na prorrogação, não sei, cara. Vou botar aqui um placar 1x0 Fluminense, gol na prorrogação. É um chute. Eu acertei aí. Quer matar o torcedor, não o placar, não acertei o placar, acertei o vitorioso aí do jogo contra o Flamengo, né? Você falou 2x1, Bayern de Munique. Foi quase isso, foi quase. Foi 4x2, pô, quase a mesma coisa. Se dobrar tudo que eu falei, deu certo, pô, acertei. Qual o dobro de 4? De 2? Pra mim, hoje o Fluminense ganha por 1x0. Tô nessa também. Prorrogação também, eu acho que eu acho, cara, eu acho. Vai ser no sofrimento. Eu acho. Não tem como, cara, não tem como. Esse daí é pra deixar o time muito mais cascudo e, cara, a tendência é que a gente tenha times muito mais fortes aí no brasileiro. Realmente. Não, com certeza, uma experiência aí grandiosa. Sim, sem dúvidas. Então, camarada, então aquele abraço, até amanhã. Valeu, Zequinho. O Soteldo foi relacionado pra esse jogo, pode estrear aí pelo Fluminense, é a primeira vez. Esqueci, cara, botei ele. Finalmente, né? Finalmente. Vamos ver, espero que jogue, né? Eu queria muito ver o Soteldo no Fluminense. Pois é. Sim. Boa notícia, né? Valeu, então, aquele Valeu, abraço. Zequinho, um abraço. Valeu. Tamo junto. Esporte Terê. Esporte Terê FM.